Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a professora Ionete de Magalhães Souza. Professora Ionete é graduada em Direito e pós-graduada também em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, universidade na qual hoje ela leciona nos cursos de graduação e pós-graduação e é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é doutoranda também em Direito pela Universidade del Museu Social Argentino. É autora de 2 livros, um deles numa área que vamos falar hoje, sobre adoção, e é coordenadora do programa SAJ Itinerante da Universidade Estadual de Montes Claros e foi coordenadora do SEJU, da Faculdade Santo Agostinho, no curso de Direito. Professora Ionete, eu gostaria de perguntar a você por que nós falaríamos sobre adoção, por que você e seus colegas escreveram um livro e falando sobre o livro e os seus companheiros de publicação dessa obra. Professor Valdir, grande prazer estar aqui. A lei de adoção, ela foi publicada agora em agosto de 2009, portanto, uma lei recente, com vigência a partir do dia 1º de novembro de 2009. Daí a nossa grande satisfação num tema tão recente e aceitarmos um projeto realmente de comentar sobre essa lei. Eu, mais 2 colegas, o professor Paulo Hermano, professora Vivian, nos debruçamos nesse projeto, a convite da própria editora, para comentarmos uma lei já para o mês de dezembro, estando pronta e à disposição do público a partir do primeiro semestre, ou dos primeiros meses de 2010. A novidade, então, da própria lei é que nos fez buscar, comentar e, graças a Deus, já está à disposição. Você também tem um outro livro nessa área de Direito de Família. Fale um pouquinho para nós sobre esse livro. Esse livro é o Perícia Genética Paterna e Acesso à Justiça. Eu faço uma análise constitucional. É o resultado da minha dissertação de mestrado. É um trabalho que envolve não só a questão ampla de buscar um melhor acesso à justiça a todas as pessoas, independente das camadas sociais, a angústia maior chegando num ponto mais específico dentro da própria cidade de Montes Claros, onde muito especialmente exames em DNA, hoje um pouco mais divulgados, mas que nós sabemos as diferenças de justiças entre pobre e rico. Professora Ionete, você escreveu um livro com seus colegas, professor Paulo Hermano e professora Vivian Cristina, acerca da adoção. Esta lei da adoção, 12.010, de 2009, alterou algumas legislações. Quais foram essas outras leis que foram alteradas por essa nova lei de adoção? Sim. Se verificarmos a quantidade de artigos da lei, nós poderíamos dizer que é uma lei pequena, somente 8 artigos, mas na realidade desses 8 artigos nós temos mais de 200 modificações para o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos pelo menos 10 artigos do nosso Código Civil revogado e temos ainda modificação na nossa CLT, na Lei Trabalhista. Professora, e você fala nesse livro, obviamente, você explica toda a lei, mostra todas as dificuldades e facilidades. Existe uma facilidade para fazer uma adoção de um menor aqui no Brasil? Ou mesmo, como seria uma adoção também para pessoas maiores, a partir de que idade, até qual idade? Quais essas facilidades que se tem para adotar? Essa lei diz muito especificamente com relação à adoção de menores de idade. Então, até 18 anos incompletos. Essa facilidade, para a gente dizer com relação à adoção, eu não vou dizer que é difícil a adoção no Brasil se a gente pensar no processo em si. A questão é que deve ser obedecido um cadastro de inscrição. Esse cadastro já está desde 2008, vigente no Brasil, e é claro que os requisitos básicos eles têm que ser observados sim, então as pessoas podem achar um pouco burocrática essa linha de adoção. A novidade com relação à própria lei, fora algo que é importante, que é a valorização da convivência familiar, o desejo de se manter realmente essa criança na família biológica, é a exigência de uma convivência, esses requisitos todos e a dificuldade maior na realidade que eu vejo, não só a destituição do poder familiar,
mas é muito especificamente as características exigidas por aqueles que desejam adotar ou estão, de alguma forma, optando pela adoção, mas na realidade exigem tantas características desse adotando que a adoção se torna um pouco mais difícil. Quais são essas principais características que, pelo normal, pela prática, felizmente ou infelizmente, se exige pessoas de até tal idade, Sim. tal cor, tal sexo? Qual o seu comentário sobre o tema? Sim. Estatisticamente já é provado que as pessoas que manifestam interesse de alguma maneira em adotar, mas querem crianças que não ultrapassem 2 anos de idade, que sejam meninas, de preferência, na realidade, recém-nascidas. Quando a gente chega nos 2 anos de idade, mas as recém-nascidas meninas é que são a preferência. E que sejam brancas e, mais ainda, que sejam perfeitas. Perfeitas, entende-se aí, aquelas sem nenhum tipo de deficiência física ou de necessidade especial e também mentalmente perfeita. Professora, quais seriam os maiores entraves, as maiores dificuldades para se tentar uma adoção no Brasil com essa nova lei? Na realidade, os entraves vejo esses 2. A destituição do poder familiar, que é claro que existindo aquele pai biológico ou pais biológicos, tem que existir a destituição do poder familiar, a regra a ser seguida à risca com relação ao cadastro, a linha de cadastro nacional desses adotantes, das crianças disponibilizadas para adoção, e essas características exigidas. São muitos quesitos exigidos e, na realidade, crianças estão para serem adotadas, casais ou pessoas mesmo solteiras querendo adotar, mas que não se encontram porque não estão dentro daquilo que almejam em seus sonhos. O que percebe-se, na realidade, não é uma criança, são pessoas querendo uma criança no lar, seja pela solidão, seja porque querem uma criança de um outro sexo em casa. Então, na realidade, é nessa linha de complemento. O melhor seria realmente que nós tivéssemos uma criança para aquele lar, quer dizer, um lar para a criança, uma família para essa criança. Então, melhor, aquilo que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente diz, que é o princípio do melhor interesse dela, ou seja, qual a melhor família para ela e não a família escolhendo a criança. Professora, eu sei que no seu livro, Nova Lei de Adoção, você fala sobre esse cadastro de adotandos, pessoas que estão dispostas a serem adotadas. Quais são os números que hoje estão presentes neste cadastro? Sim, hoje nós temos mais ou menos 26 mil pessoas, se nós pensarmos hoje, princípio do ano de 2010, mais ou menos 26 mil pessoas cadastradas para adotar e mais ou menos 4 mil adotandos, crianças em processo de liberação para serem adotados. Parece um número mais ou menos equivalente, entretanto, se a gente notar ou fizer uma pesquisa razoável pelos abrigos do Brasil, nós vamos notar que nós vamos ter pelo menos mais de 80 mil crianças disponibilizadas para adoção. E o processo de adoção envolve também um estágio de convivência. Como que a lei nova trata deste tema? O estágio de convivência, ele tornou-se mais do que obrigatório em qualquer situação. Na lei anterior, a criança que não tinha 1 ano de idade completo, ou mesmo se já estava em determinado lar por um prazo específico, esse estágio de convivência era liberado. Hoje não, o estágio de convivência ele é essencial em toda e qualquer situação. Professora, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, trata de uma licença, de um prazo para a mulher que tem uma criança, um prazo para a mulher ou a turma, o casal que adota uma criança. Como que essa nova lei alterou a lei trabalhista na questão do prazo de licença para cuidar dos primeiros dias após a adoção? Sim. Foi uma modificação até recente, um diferencial de prazos de acordo com a idade da criança para aquela mãe ter a sua licença maternidade. Antes era mais ou menos assim, até novembro, início de novembro de 2009.
A criança até 1 ano, a mãe tinha seus 120 dias de licença maternidade, até menos, entre 1 e 4 anos, tinha seus 60 dias, acima de 4 até 8 anos, 30 dias. Hoje, 120 dias. Em qualquer situação. Portanto, foi revogado o artigo na nossa CLT com relação à diferenciação de prazos de acordo com a idade do adotando. Então, hoje, 120 dias em qualquer situação. Significa que, se uma mãe na área privada ou trabalhando no serviço público adotar, que por sinal a legislação era diferente, certo? Essa mãe vir a adotar uma criança hoje, ela terá um prazo, uma licença maternidade na mesma proporção de uma mãe que teve uma criança, gerou uma criança. Seria exatamente isso? Exatamente isso. Seja na questão biológica, seja na questão da adoção, o prazo é o mesmo. Eu gostaria de ressaltar nesse momento aqui, quando a gente fala em adoção, lembrar que a nossa Constituição, ela proíbe qualquer linha de adjetivação, filho é filho. A partir do momento que se adota, não tem que se colocar o adjetivo à frente desse substantivo, então é filho. E ainda mais, mesmo aquele pai, aquela mãe que é pai biológico, que é pai, mãe registral, se ele não adotar afetivamente o seu filho, ele na realidade não será pai, não será mãe, porque nós sabemos que pai e mãe é uma questão de papel. Professora Ionete, eu gostaria de saber de você. Essa lei trouxe muitas inovações. Mas há alguma falha, há algum ponto que você, como especialista em direito de família, que acha que deveria estar presente na lei e que o assunto não foi tratado? Sim, professor Valdir. Não sei se posso dizer na linha de falha, mas digo pelo menos da discussão da atualidade e que a lei ela se manteve silente, que é com relação à adoção por casal homossexual. Ou casal homoafetivo. As duas terminologias são corretas. Nós sabemos que na atualidade a terminologia homoafetivo ela é mais aceita no sentido da união de pessoas do mesmo sexo pela afetividade. E a lei não veio dizer nada com relação à aprovação ou não dessa adoção por esse casal. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar aqui com a professora Ionete de Magalhães Souza, coautora, juntamente com o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro e Vivian Cristina Santos, do livro Nova Lei de Adoção Comentada, lançada nesta semana exatamente. Nós agradecemos a presença aqui nos estúdios da nossa amiga professora Ionete e agradecemos ao telespectador e pedimos que, em querendo Deus, amanhã que o telespectador nos espere que teremos um novo programa. Obrigado.